Um milionário maltrata a empregada grávida de seu filho, até que um dia ela resolver falar. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou ser tratado como nada mais que uma ferramenta, um simples servo, enquanto alguém abusa do poder e da riqueza para te humilhar? E se você descobrisse que o que esse poderoso homem considera seu império, poderia ser a sua destruição? Em São José do Rio Preto, a história de Ziraldo Montenegro, um milionário imbatível, começa a se desenrolar. Ele acreditava que nada em sua vida poderia ser abalado, que sua fortuna era seu passaporte para a imortalidade. Ziraldo construiu um império baseado no controle e no desprezo. Dono de uma enorme mansão, vivia rodeado de luxo, cercado por bens materiais que, aos olhos de muitos, o tornavam intocável. No entanto, havia algo que ele não podia controlar: o destino. Elara Cassani, uma jovem simples e humilde, foi a peça que entrou em sua vida e fez tudo mudar. Ela trabalhava para ele como empregada, sem nunca imaginar o que o futuro lhe reservaria. Aos poucos, foi conquistando sua confiança, fazendo parte da rotina da mansão que ele tanto zelava. Mas nem mesmo o ambiente de riqueza e ostentação poderia esconder o desprezo de Ziraldo por ela, um desprezo que só aumentava com o tempo. Tudo começou quando Elara descobriu que estava grávida. O choque foi imenso, mas não por causa da criança em si. O problema estava em quem era o pai, Ziraldo Montenegro. Ela, uma mulher comum, se viu com a responsabilidade de carregar o filho de um homem que a tratava como se fosse invisível. No começo, ela tentou esconder a gravidez, temendo que o empresário a expulsasse imediatamente da mansão, mas o segredo estava prestes a ser descoberto. Ziraldo, ao descobrir a gravidez de Elara, não demonstrou nenhum tipo de empatia. Na verdade, foi o oposto. Sua reação foi cruel. O que ele mais temia não era ser pai, mas perder o controle. Ele nunca permitiu que nada, nem mesmo a própria vida, escapasse de seu domínio. Com isso, a vida de Elara se tornou um pesadelo diário. O que ele não sabia, no entanto, era que sua arrogância teria um preço alto, e que a verdade, quando revelada, o colocaria em uma situação de vulnerabilidade como ele jamais imaginou. Durante semanas, Elara foi vítima de ameaças e humilhações. A cada olhar de desprezo, a cada palavra amarga, seu corpo e alma sentiam o peso do que estava por vir. Mas uma mulher como Elara, embora submissa à força do sistema e ao poder de um homem como Ziraldo, tinha algo dentro de si que não poderia ser ignorado: coragem. Ela sabia que, em algum momento, teria que revelar o segredo que mudaria tudo. E esse momento chegou mais rápido do que Ziraldo esperava. O que ele não sabia, e nunca imaginaria, é que a criança que ela carregava não só poderia ser a salvação de sua vida, mas também a sua maior condenação. Quando Elara finalmente se decidiu, o império de Ziraldo começaria a desmoronar. Mas ninguém, nem mesmo ela, sabia a verdadeira dimensão do que estava prestes a acontecer. A verdade finalmente seria revelada, e, ao contrário do que Ziraldo imaginava, a jogada de poder que ele tanto confiava não seria suficiente para protegê-lo dos ventos implacáveis da vingança do destino. Neste primeiro capítulo, você viu apenas uma parte do que está por vir. Elara e Ziraldo estão em um jogo onde as peças ainda precisam se mover, e as consequências de cada movimento serão devastadoras. Mas qual será o preço da verdade? O que um homem que acredita que pode comprar tudo, inclusive a vida, fará quando perceber que sua própria existência está nas mãos de quem ele menos esperava? O que você acaba de testemunhar não é apenas uma história de humilhação, mas de redenção. Uma história onde, ao invés de poder, quem será a verdadeira vencedora é a força da verdade, algo que dinheiro nenhum pode comprar. Elara sempre soubera que sua vida não seria fácil. Nascida em um lar humilde, com pais trabalhadores e poucos recursos, cresceu aprendendo a viver com pouco, mas com dignidade. A infância não foi marcada por luxo, mas por suor, amor e o desejo de um futuro melhor. Quando se tornou adulta, a ideia de trabalhar para um homem como Ziraldo Montenegro parecia um sonho distante. Contudo, os ventos da vida a conduziram até ele, sem que ela imaginasse o preço que teria que pagar. Nos primeiros dias em que começou a trabalhar na mansão, Elara se impressionou com o luxo e a grandiosidade do lugar. A casa de Ziraldo parecia mais um palácio do que uma residência comum. Cada detalhe, cada móvel, tudo exalava poder e riqueza.
Mas também era claro que Ziraldo Montenegro se sentia o dono não apenas de sua mansão, mas de tudo e todos ao seu redor. Ele tinha olhos frios e uma postura arrogante, que fazia questão de deixar claro a todos que estavam ali para servi-lo. Elara, com sua natureza discreta e silenciosa, logo se tornou a funcionária preferida do milionário. Ela não fazia perguntas, não causava problemas. Sua principal função era manter a casa em ordem, garantir que tudo estivesse impecável. No entanto, essa postura submissa, de alguém que estava sempre atrás das sombras, não a impedia de perceber as atitudes cruelmente autoritárias de Ziraldo. Ele se comportava como se o mundo fosse uma extensão de sua vontade. Seus funcionários eram como peças em um tabuleiro de xadrez, movidos conforme sua vontade. Foi em meio a esse ambiente de humilhação cotidiana que Elara descobriu que estava grávida. O medo tomou conta de seu coração. Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro de si a fazia pensar que talvez, com o tempo, tudo se resolveria. Ela tentou manter a gravidez em segredo o máximo possível, evitando que Ziraldo descobrisse. Porém, como ela logo perceberia, segredos não duram para sempre. Quando Ziraldo finalmente descobriu, sua reação foi impiedosa. Não houve consolo, não houve palavras de apoio. O empresário não demonstrou nenhum tipo de compaixão ou interesse pelo que estava acontecendo. Ele apenas viu a gravidez como um problema a ser resolvido de maneira imediata. Sua primeira reação foi ameaçar Elara, deixando claro que ela não poderia ficar em sua casa com aquela desgraça crescendo em seu ventre. Ele não queria ser pai, não queria a responsabilidade que isso representava. Para ele, a gravidez de Elara era apenas uma mancha em sua vida impecável. Naquela noite, depois de mais uma discussão cruel, Elara foi mandada para o pequeno quarto nos fundos da mansão, sem poder falar ou se defender. Ela sentiu um vazio dentro de si, uma dor que não poderia ser explicada. Durante meses, passou a viver com o medo constante de ser expulsa de sua casa, sem qualquer apoio. O lugar onde ela dormia, que deveria ser um refúgio, se tornará um cárcere. Mas Elara não era mulher de se entregar facilmente. Mesmo diante de todas as dificuldades, ela nunca desistiu de lutar pela vida do filho que carregava. Na solidão, ela passava horas refletindo sobre o que deveria fazer. O que o futuro lhe reservava? Como poderia proteger seu filho de um homem tão cruel? A cada dia que passava, ela sentia a pressão aumentar, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Foi então que ela tomou uma decisão. Não importava mais o que Ziraldo pensava. Ela não se importava com o dinheiro dele, com o poder que ele acreditava possuir. O que mais importava era a vida de seu filho e a liberdade que ela merecia. Se tivesse que contar a verdade para o milionário, faria isso sem hesitar. Não porque esperava algo dele, mas porque sabia que, se continuasse a guardar aquele segredo, jamais teria paz. Na manhã seguinte, enquanto Ziraldo tomava seu café da manhã na sala de jantar luxuosa, Elara entrou, com a cabeça erguida, disposta a enfrentar o homem que a humilhava diariamente. Ele a olhou com desprezo, como se fosse uma peça descartável em sua vida, mas ela não se intimidou. Com a voz firme, ela disse: Ziraldo, o filho que carrego não é apenas seu, ele é a sua única chance de sobrevivência. Ziraldo a olhou com um misto de surpresa e indignação. O que ela queria dizer com aquilo? O que ela sabia que ele não sabia? Seus olhos se estreitaram, e ele foi até ela, cada passo mais pesando sobre sua alma. O que você está dizendo, Elara? Está querendo me extorquir? O que você quer com essa história maluca? Ele questionou, tentando manter sua autoridade. Mas Elara não recuou. Ela falou a verdade sem hesitar, mesmo sabendo que, ao fazer isso, o rumo de suas vidas tomaria um caminho irreversível. Ziraldo, você está gravemente doente. Os médicos dizem que você precisa de um transplante de medula óssea de um parente próximo para sobreviver. E esse parente, o único que pode salvar sua vida, sou eu. Sou eu quem carrega o seu sangue, sou eu quem pode te salvar. A sala ficou em silêncio. Ziraldo Montenegro, o homem que sempre se achou invencível, agora estava diante da sua própria vulnerabilidade. Ele sentiu seu mundo desabar diante de si. A arrogância e o poder que ele sempre teve estavam agora diante de uma verdade que não poderia ser ignorada. Ele tinha feito da vida de Elara um inferno, e agora ela tinha o poder de decidir sua sobrevivência.
Por um momento, Ziraldo não sabia o que fazer. Ele olhou para ela, mas, ao invés de raiva, algo mais profundo parecia surgir em seu olhar. A culpa, a vergonha, ou seria o pavor de perder tudo? O império que ele construiu, sua saúde, e até mesmo a chance de continuar vivendo estavam em suas mãos, agora nas mãos daquela mulher que ele desprezava. Elara não o olhou com raiva. Ela sabia que ele não merecia a chance de ser salvo. Mas o que ela sentia mais forte era a certeza de que, independentemente do que ele fizesse, ela não permitiria que ele destruísse a vida do filho dela. Ela não seria mais uma vítima de seu poder. Eu já tomei a minha decisão, Ziraldo. Não quero o seu império. Não quero nada de você. O que quero é um futuro melhor para o meu filho, longe de tudo o que você representa. Ela virou-se e saiu da sala, sem olhar para trás. Ziraldo ficou ali, sozinho, perdido em seus próprios pensamentos. Ele sentiu o peso da verdade esmagando-o e, pela primeira vez na vida, não soube o que fazer com o poder que ainda tinha em suas mãos. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo que parecia refletir a decadência que Ziraldo Montenegro estava prestes a enfrentar. A mansão que antes brilhava com o esplendor do poder e da riqueza agora parecia um lugar frio e vazio, seus corredores ecoando o vazio que ele sentia por dentro. Ele estava sozinho, mais uma vez, e dessa vez, sem saber como voltar atrás. A arrogância que sempre teve como escudo não parecia ser suficiente diante da dureza da realidade. Ziraldo havia passado toda a noite sem dormir, andando de um lado para o outro em sua imensa sala de estar, tentando processar a revelação de Elara. Era impossível aceitar, mas o medo de que fosse verdade era ainda mais insuportável. Ele havia feito tantas coisas terríveis em sua vida, destruído tantas pessoas ao longo do caminho, que agora, quando mais precisava de ajuda, não sabia nem por onde começar. Elara, a mulher que ele via como uma simples funcionária, uma serva, havia se tornado a chave para sua sobrevivência. E a ironia de tudo isso o corroía por dentro. Como poderia ele pedir perdão por tudo o que fizera? Como poderia ele, o todo-poderoso empresário que controlava tudo e todos, se humilhar perante alguém como ela? A ideia de precisar dela era a maior humilhação de sua vida. A noite passada foi marcada por um silêncio estranho, como se a própria mansão estivesse sentindo a gravidade do que acabará de acontecer. Ziraldo sabia que Elara havia saído, mas, apesar da raiva que sentia por ela, havia uma parte dele que ansiava por um sinal de que ela voltaria. Talvez, pensava, se ele se desculpasse o suficiente, se mostrasse algum tipo de remorso, ela poderia reconsiderar. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna o advertia de que isso era um erro. Ele olhou para o telefone em sua mesa, a tentação de ligar para ela era imensa, mas ele sabia que isso só pioraria as coisas. Ziraldo Montenegro não era um homem que pedia desculpas, ele fazia as coisas acontecerem. Mas agora, pela primeira vez, ele não sabia como fazer nada. Enquanto ele se perdia em seus próprios pensamentos, o telefone tocou. O som abrupto o tirou de sua apatia. Ele atendeu imediatamente, esperando que fosse alguém do seu império, algum de seus contatos mais poderosos, mas a voz do outro lado era algo completamente diferente. Era o médico que ele temia. Senhor Montenegro, o senhor precisa vir imediatamente ao consultório. O resultado dos exames chegou e precisamos discutir com urgência, disse o médico, com uma voz grave. Ziraldo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele sabia o que isso significava. Não era apenas um exame comum, era a confirmação de que sua vida estava realmente em perigo. A doença, a que ele se recusava a dar atenção, agora parecia ser a maior ameaça que ele já enfrentará. Ele desligou o telefone e, sem mais palavras, se levantou. No caminho até o consultório, Ziraldo se perdeu em uma espiral de pensamentos sombrios. Como alguém tão poderoso, alguém que sempre teve tudo sob seu controle, podia ser tão vulnerável? Ele, que havia destruído tantas vidas, agora se via à mercê de uma única pessoa, Elara. Ela não só carregava o futuro do seu filho, mas também a sua própria chance de sobrevivência. Ao chegar ao consultório, o médico o aguardava com um olhar sério, sem rodeios. A situação é grave, senhor Montenegro. A doença que o senhor tem é rara, e, sem um transplante de medula óssea, o prognóstico é bastante reservado. Infelizmente, o senhor não tem mais tempo a perder.
Ziraldo engoliu em seco. Ele sabia que a única pessoa que poderia ajudá-lo era Elara. Mas, como ela poderia ajudá-lo após tudo o que ele fizera? A dúvida o consumia, mas não havia mais tempo. O relógio estava correndo contra ele. Por um momento, ele teve uma ideia. Se conseguisse convencer Elara a voltar, se ela aceitasse ajudar, ele poderia salvar sua vida. Mas o que mais ele poderia oferecer? Ele não sabia mais. O império que ele construiu poderia não ser suficiente para ela. Afinal, o que Elara queria não era dinheiro, não era poder, mas a liberdade e dignidade que ele havia tirado dela. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse oferecer uma chance de recomeço. Uma vida sem o peso do seu domínio, sem o peso da humilhação. Com essa ideia em mente, Ziraldo sabia que não tinha outra opção senão procurar Elara e tentar, de todas as formas, convencê-la de que ele estava disposto a mudar, disposto a fazer o que fosse necessário para que ela aceitasse ser sua salvadora. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que isso não seria simples. Elara não era uma mulher que se deixava manipular por promessas vazias. Ela não queria o que ele tinha a oferecer, mas sim o que ele não podia mais dar: respeito e humanidade. Enquanto pensava sobre isso, um estranho sentimento começou a tomar conta de Ziraldo. Ele se sentiu pequeno, insignificante, como nunca antes. O homem que sempre controlou todos ao seu redor estava agora completamente vulnerável, e não havia mais nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ao voltar para sua mansão, sentindo-se derrotado e perdido, ele se deparou com a sala onde tudo começou. O grande hall de entrada, com sua escadaria de mármore e lustres dourados, parecia agora um lugar frio, sem vida. Ele sempre amou aquele lugar, mas agora, mais do que nunca, ele percebia que sua grandiosidade não significava nada diante do vazio que ele sentia por dentro. Elara havia lhe mostrado algo que ele nunca poderia ter imaginado: o verdadeiro valor da vida. E agora, quando mais precisava de ajuda, o que ele temia mais estava acontecendo. Ele estava sozinho. Era tarde demais para pedir desculpas, mas talvez, se houvesse uma chance de recuperação, essa chance estivesse em Elara e no filho que ela carregava. No entanto, Ziraldo sabia que não podia mais esperar. O tempo estava se esgotando. Enquanto ele se dirigia para o telefone, o peso da decisão o paralisava. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. O relógio na parede parecia se arrastar, cada segundo sendo mais longo que o anterior. Ziraldo Montenegro estava sentado à mesa de sua imensa sala de jantar, observando as mãos tremendo de ansiedade, sem saber como agir ou o que dizer. Ele havia feito o impossível para tentar encontrar Elara, ligando para todos os números que conseguiu, visitando os lugares que imaginava que ela poderia estar, mas nada parecia funcionar. A esperança estava se dissipando como areia entre os dedos. Era estranho pensar que o mesmo homem que por tantos anos comandou impérios e manipulou as pessoas ao seu redor agora estivesse tão impotente. Ele não se acostumava com a ideia de que, no fim das contas, a única pessoa que poderia lhe salvar não estava mais disposta a ajudá-lo. Ele, que havia tratado Elara com tanto desprezo e crueldade, não conseguia imaginar que ela fosse realmente seguir em frente com sua decisão de partir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia voltar no tempo e mudar o que fizera. A doença estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Ele sentia as dores mais intensas, e os médicos não conseguiam disfarçar o olhar preocupado quando o viam. Ziraldo estava ciente de que o tempo estava contra ele, mas sua mente ainda não aceitava completamente a gravidade da situação. Ele pensava que poderia resolver tudo com dinheiro, mas o que o médico dissera antes ainda ecoava em sua mente: o senhor precisa de um transplante de medula óssea de um parente próximo, ou as chances de sobrevivência são mínimas. Ele sabia que o único parente próximo que ele tinha era Elara. O filho que ela esperava era, na verdade, o único que poderia ajudá-lo a sair dessa encrenca. Ziraldo pensava em todas as formas de alcançar Elara, mas nenhuma delas parecia suficiente. Ela não estava mais em sua casa, e ele não sabia onde mais procurá-la. Em sua mente, uma ideia começou a se formar, uma ideia que ele sabia que talvez fosse sua última chance. Ziraldo percebeu que, se quisesse ganhar de volta a confiança de Elara, ele precisaria fazer algo que nunca fizera antes: se humilhar. Nunca, em toda a sua vida, ele pensou que teria que pedir perdão, muito menos admitir que estava errado. Mas, agora,
Ele sabia que essa era a única saída. Ele tinha que tentar, nem que fosse por seu próprio bem. Decidido a fazer o que fosse preciso, Ziraldo pegou o telefone e ligou para um dos poucos contatos que ainda estavam dispostos a ajudá-lo. Era um de seus advogados de confiança. Eu preciso de uma reunião com Elara, disse, sem rodeios. Faça o que for preciso. Não importa o custo. O advogado, reconhecendo o tom urgente na voz de Ziraldo, concordou em fazer os arranjos. Eles marcariam um encontro, e Ziraldo teria a chance de tentar convencer Elara de que ele estava disposto a mudar. Ele sabia que seria uma tarefa difícil, e que talvez fosse tarde demais, mas ele não podia desistir. Sua vida dependia disso. Enquanto o advogado fazia as ligações, Ziraldo se perdeu em pensamentos. Como poderia ele convencer Elara a voltar? Como pedir desculpas por tudo que fizera, por tê-la tratado como uma simples empregada, como um ser inferior, enquanto ela carregava o único pedaço de vida capaz de salvá-lo? Ele tentava pensar nas palavras certas, mas as frases pareciam insuficientes. Eu sinto muito não era o suficiente para apagar anos de arrogância e desprezo. À medida que a noite caía, Ziraldo se preparava para o que sabia ser um momento crucial de sua vida. Ele estava a ponto de enfrentar Elara, a mulher que, sem saber, detinha o poder de sua sobrevivência. O peso dessa revelação era grande demais para ele, mas ele sabia que não tinha outra opção. Tudo o que ele sempre teve em sua vida, seu império, suas riquezas, seu controle sobre tudo, agora parecia um fardo inútil diante da realidade de que sua própria vida estava em jogo. A manhã seguinte chegou, e o encontro foi marcado. Ziraldo se levantou cedo, sua mente a mil. Ele usou suas melhores roupas, algo que ele achava que refletia a grandeza de sua posição. No entanto, ao se olhar no espelho, ele viu um homem diferente, não mais o poderoso empresário, mas um homem comum, um homem frágil que dependia de algo que não podia comprar. Ele estava prestes a enfrentar a mulher que ele desprezou, mas também estava disposto a fazer o que fosse preciso para mudar essa história. O advogado chegou à mansão de Ziraldo para conduzi-lo até o encontro. O silêncio no carro era pesado, e a tensão era palpável. Ziraldo se sentia como um condenado prestes a enfrentar o julgamento final de sua vida. Quando chegaram ao destino, Ziraldo foi imediatamente conduzido para uma pequena sala. O local era simples, nada comparado à grandiosidade de sua mansão, mas naquele momento ele não se importava com isso. Ele só queria uma chance de se redimir, de fazer as pazes com Elara. Era sua última tentativa. Elara entrou na sala com um olhar firme, mas não hostil. Ela parecia calma, mas seus olhos denunciavam a dor que ainda carregava. Ela sabia o que ele queria, mas não demonstrava fraqueza. Por um momento, o tempo pareceu parar, e Ziraldo sentiu um nó na garganta. Elara, começou ele, com uma voz que tentava esconder a insegurança, sei que tudo o que fiz a você foi errado. Eu fui arrogante, cruel. Eu vi você como nada, como uma simples funcionária, e estou aqui para pedir desculpas. Ela olhou sem dizer uma palavra, mas seus olhos brilharam com a intensidade de sentimentos misturados. Raiva, dor e talvez, apenas talvez, uma pitada de compaixão. Eu entendo que você nunca poderá me perdoar completamente, continuou Ziraldo, mas eu preciso que você saiba que, sem você e sem seu filho, eu não tenho mais chances. Eu preciso de você. Você é a única pessoa que pode me salvar. Havia um silêncio tenso na sala. Ziraldo sentiu o peso das palavras. Ele sabia que a última palavra não estava com ele, mas com Elara. O silêncio que pairava na sala era pesado, carregado de uma tensão indescritível. Elara permanecia imóvel, olhando diretamente nos olhos de Ziraldo, sem demonstrar qualquer reação imediata. O que ele dissera parecia não afetá-la como ele imaginava. Para ele, aquele pedido de perdão, a confissão de seus erros, deveria ser o momento em que tudo mudaria. Mas, para Elara, as palavras de Ziraldo, por mais humildes que fossem, não eram suficientes para apagar os anos de sofrimento e humilhação que ela havia suportado. Ziraldo, embora visivelmente abalado, não sabia o que fazer. Ele, que sempre teve o controle sobre tudo, se via agora sem poder de decisão, sem saber como reverter a situação que ele mesmo havia criado. A frieza de Elara era como um espelho refletindo sua própria brutalidade. Mas algo dentro dele,
Um resquício de orgulho ainda o fazia acreditar que poderia reverter a situação. Ele só precisava de mais uma chance. A chance de mostrar que, mesmo depois de tudo, ele poderia ser um homem melhor. Mas sabia que, para isso, precisaria mais do que apenas palavras vazias. Elara cruzou os braços e finalmente quebrou o silêncio com uma resposta firme, quase cortante. Você acha que um pedido de desculpas é suficiente, Ziraldo? Você acha que suas palavras podem apagar o que fez comigo e com tantos outros que passou por cima? Eu fui sua empregada, sua escrava, seu objeto de prazer e desprezo. E agora você vem aqui, implorando pela minha ajuda, dizendo que precisa de mim para sobreviver. Ziraldo engoliu em seco. As palavras dela o atingiram como um golpe certeiro, e ele sabia que ela tinha razão. Ele não poderia apagar os erros com palavras, mas ainda acreditava que, ao menos, deveria tentar. Ele não sabia o que mais fazer para convencer Elara, mas estava disposto a lutar por isso. Eu sei que não posso voltar atrás, mas preciso de sua ajuda, Elara. Sem você, não há mais futuro para mim. O que eu fiz foi errado, e eu reconheço. O que estou pedindo não é para me perdoar, mas para me dar uma chance de corrigir tudo. Eu não posso fazer isso sozinho. Elara suspirou profundamente, o olhar dela agora mais suave, mas ainda cheio de cautela. Ela sabia da gravidade da situação de Ziraldo, mas não podia simplesmente ignorar o que ele representava para ela. Uma figura de opressão, de abuso. Mas havia algo mais ali, algo que ela não podia ignorar. Ele ainda era o pai do filho que ela carregava, a única pessoa que poderia salvar sua vida. A verdade sobre a doença de Ziraldo era algo que ela soubera desde o momento em que o médico fizera o diagnóstico. Mas contar isso para ele, para alguém que sempre a tratara com tanto desprezo, era algo que ela hesitava em fazer. Ela finalmente falou, com uma calma que parecia cortar o ar. Você não tem ideia do que está pedindo, Ziraldo. Você acha que pode simplesmente recomeçar, que pode fazer as pazes com tudo o que destruiu. Acha que vou entregar a vida do meu filho para salvar você, depois de tudo o que passou comigo? Depois de tudo o que você fez? Ziraldo engoliu a seco. As palavras de Elara o fizeram se sentir ainda mais pequeno. Ele sabia que tinha sido cruel, mas o fato de Elara ter o poder de decidir seu destino o fazia sentir-se vulnerável de uma forma que nunca imaginou. A sua vida estava nas mãos de alguém que ele havia desrespeitado de todas as formas possíveis. A respiração de Elara se acalmou, e ela olhou para ele com uma intensidade que Ziraldo jamais havia visto. Você quer saber a verdade, Ziraldo? Ela perguntou, com um tom firme e direto. A verdade é que o filho que eu carrego não é só uma herança sua. Ele é também a única chance que você tem de sobreviver. O que você não sabe, e eu nunca te contei, é que você está doente. A doença que os médicos descobriram. Ela só pode ser tratada com um transplante de medula de um parente próximo. E adivinha quem é o único parente que poderia te salvar? Ziraldo ficou sem palavras. Seu coração disparou, e por um instante, ele achou que não ouviria direito. O que você está dizendo? Ele murmurou, as palavras escapando de seus lábios com dificuldade. O choque foi tão grande que ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sim, respondeu Elara, com a serenidade de quem finalmente liberava o peso de um segredo guardado por tanto tempo. O seu filho, o meu filho, ele é a única pessoa que pode salvar a sua vida. E você, Ziraldo, não tem mais o poder de decidir sobre nada. Eu sou a única que pode escolher se você vai viver ou não. As palavras de Elara caíram sobre Ziraldo como uma bomba, explodindo todas as certezas que ele tinha sobre o mundo. Ele sempre acreditou que o dinheiro poderia resolver tudo, mas ali, diante daquela revelação, ele percebeu que a vida e a morte não podiam ser compradas. O destino de sua sobrevivência estava, literalmente, nas mãos de alguém que ele havia maltratado e desprezado. Ziraldo se levantou, seus olhos arregalados de incredulidade. Mas, como você pode me fazer isso? Como você pode usar isso contra mim? Eu sou o pai do seu filho. Eu sou o responsável por tudo isso. Elara se levantou também, mantendo a calma, mas agora seu olhar estava mais firme. Você nunca foi responsável por nada, Ziraldo. A única coisa que você fez foi abusar do poder que tinha. Agora,
você vai aprender que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar o que realmente importa. O que eu decido fazer com a vida do nosso filho não depende do que você acha. Não mais. Aquelas palavras de Elara atingiram Ziraldo como um soco no estômago. Ele estava diante de uma mulher que, apesar de todo o sofrimento que ele havia causado, tinha o controle de tudo. Ela era a chave para sua sobrevivência, mas também poderia ser a sua sentença de morte. Nesse momento, ele soubera que o que mais importava não era sua riqueza, nem seu império, mas algo que ele nunca valorizou, o amor e a família. Mas seria tarde demais para se redimir? Elara já tinha tomado sua decisão. E Ziraldo, agora, não sabia o que fazer para mudar seu destino. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de uma cor dourada que refletia na mansão imponente de Ziraldo Montenegro. Dentro da casa, o ambiente estava tenso, carregado por uma atmosfera pesada. Ziraldo andava de um lado para o outro, tentando processar tudo o que Elara acabará de revelar. Ele, que sempre teve tudo ao seu alcance, agora se via diante de uma realidade dura e inescapável. Ele não sabia o que fazer. A sensação de impotência que o dominava era algo que ele jamais experimentara. Durante toda a sua vida, ele se habituara a usar o dinheiro como ferramenta para conseguir o que quisesse. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Era assim que conseguia manter os funcionários na linha, como controlava seus negócios e, principalmente, como se livrava de problemas. Mas agora, diante de Elara e da verdade que ela acabará de revelar, ele não podia mais comprar nada. Ziraldo se aproximou da janela, observando a vastidão de sua propriedade. Tudo o que ele construiu parecia insignificante agora. O luxo, as mansões, os carros importados, o império que ele havia erguido com tanto esforço. Tudo isso parecia vazio diante da descoberta de que ele não era dono de sua própria vida. O peso do diagnóstico de sua doença e a revelação de que seu próprio filho poderia ser a chave para sua sobrevivência o desestabilizavam de uma maneira que ele nunca imaginara. Ele era um homem orgulhoso, mas diante daquela situação, seu orgulho parecia um fardo pesado demais para carregar. Enquanto isso, Elara se sentava na sala de estar, sozinha, com a mente fervilhando. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Desde o início da sua gravidez, ela tentava manter a paz, sem envolver mais ninguém em seus problemas. Ela sabia que seu filho estava destinado a ser uma grande responsabilidade, mas jamais imaginou que teria de lidar com a vida de Ziraldo. De alguma forma, ele ainda estava preso a ela, não apenas como pai de seu filho, mas também como alguém que agora dependia dela para viver. Aquilo, para Elara, era uma mistura de impotência e vingança. Ele nunca a respeitou, nunca a valorizou, mas agora ele estava à mercê de sua decisão. Ela sabia que a escolha não seria fácil. A questão que ela enfrentava agora era mais profunda do que a simples decisão de salvar uma vida ou não. O que mais pesava em sua mente era o que aconteceria depois. Mesmo que ela aceitasse a proposta de Ziraldo, o que a garantia de que ele realmente mudaria? E se ele fizesse promessas vazias apenas para conseguir o que queria e, depois, voltasse a ser o mesmo homem arrogante e desprezível? Elara olhou para o relógio, já pensando no que fazer. Ela não estava disposta a ceder à pressão. Ela estava disposta a dar ao filho uma vida melhor, longe de tudo que representava a vida de Ziraldo, mas havia uma parte dela que se sentia culpada. Ela não queria ser a responsável pela morte de alguém, nem mesmo alguém que, em sua visão, não merecia ser salvo. Ziraldo interrompeu seus pensamentos ao entrar na sala, agora mais calmo, mas com semblante marcado pela preocupação. Ele se aproximou dela com cautela, como se soubesse que qualquer passo em falso poderia ser o fim de sua última chance. Elara, eu sei que tudo o que fiz foi errado. Não há desculpas para o que aconteceu, mas o que estou pedindo é uma chance de mudar. Eu não posso fazer isso sem você. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Elara levantou os olhos e encarou Ziraldo, seu olhar firme, mas sem rancor. Você acha que agora, depois de tudo, eu vou simplesmente esquecer tudo que você fez e ajudar você, apenas porque está com medo de morrer? Você realmente acredita que mereceu uma chance de redenção? Ziraldo engoliu em seco,
tentando controlar as palavras que estavam prestes a sair. Eu não espero que você me perdoe. Não estou pedindo isso. Eu sei que falhei com você, e com os outros. O que eu peço é que me dê uma oportunidade de salvar minha vida. Eu não sei o que mais fazer. O tom de vulnerabilidade na voz de Ziraldo foi algo inesperado para Elara. Ela olhou para ele, e por um momento, teve uma sensação estranha de compaixão. Talvez fosse a situação em que ele se encontrava, talvez fosse o medo evidente em seus olhos, mas ela não pôde deixar de sentir uma ponta de pena. Mas não bastava apenas isso. Ela não podia deixar que o medo de morrer fosse o único motivador de suas ações. A vida de seu filho estava em jogo, e ele merecia mais do que isso. Eu não vou salvar você só porque está com medo, Ziraldo. Eu vou salvar você, se for isso o que meu filho precisar. E se eu decidir que ele precisa de você para sobreviver, então você terá a chance de viver. Mas, se isso acontecer, você vai ter que cumprir sua palavra. Não quero mais ver essa arrogância, esse orgulho que te cegam. Quero ver um homem humilde, alguém disposto a mudar, e não apenas alguém que faz promessas vazias para alcançar seus próprios interesses. Ziraldo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Elara. Ele sabia que agora a escolha estava em suas mãos. Ele tinha a chance de se redimir, mas seria difícil conquistar a confiança dela, depois de tudo o que havia feito. Eu vou fazer o que for preciso, Elara, disse ele finalmente, com uma sinceridade que não podia mais ser negada. Eu sei que não mereço sua ajuda, mas vou lutar por ela. Vou lutar por tudo o que puder para garantir que você e meu filho tenham uma vida melhor. Se você decidir me ajudar, eu estarei disposto a mudar. E vou provar isso. Elara olhou para Ziraldo por mais um momento, avaliando cada palavra, cada movimento. Ela sabia que aquela era uma decisão que mudaria o curso de sua vida e a vida de seu filho para sempre. Mas, por mais que quisesse acreditar nas palavras de Ziraldo, uma parte dela ainda não estava convencida. Havia uma dúvida no ar, uma sensação de que talvez ele estivesse apenas jogando um jogo de poder. Mas, ao olhar para o homem diante de si, ela não pôde negar o fato de que ele estava, de alguma forma, mais humilde do que ela jamais o vira antes. Então prove, Ziraldo. Prove que você pode mudar. E só assim eu decidirei o que fazer. Ela se levantou da cadeira e olhou para ele com um olhar determinado, sabendo que a batalha estava longe de terminar, mas, ao menos, a primeira etapa havia sido conquistada. Os dias seguintes à conversa entre Elara e Ziraldo foram tensos e carregados de incertezas. Enquanto o milionário tentava se convencer de que suas palavras e promessas de mudança seriam suficientes para conquistar a confiança de Elara, ela, por sua vez, ainda se sentia cética. Ela sabia que um homem como Ziraldo nunca mudaria da noite para o dia, e qualquer movimento em falso poderia custar a sua confiança e a chance de um futuro mais tranquilo para seu filho. Ziraldo, agora mais consciente de sua fragilidade, tentava dar passos mais humildes, mas não sabia se realmente estava pronto para deixar de ser quem sempre foi. O império que ele construiu com tanto esforço e suor parecia insignificante agora. Ele não tinha mais a mesma segurança que antes, e seus olhos, que antes brilhavam com arrogância, agora estavam turvados pela dúvida e pelo medo. Elara, com o ventre cada vez mais visível, sentia uma mistura de emoções. Ela sabia que sua decisão de manter a gravidez poderia mudar a vida de ambos, mas o peso dessa escolha também a fazia questionar seus próprios sentimentos. Ela se encontrava entre a necessidade de proteger seu filho e o desejo de dar-lhe uma vida livre do veneno que Ziraldo representava. Porém, ela não queria ser movida apenas pela raiva ou pelo ressentimento. A vida de seu filho tinha que ser construída sobre bases sólidas, e ela não podia permitir que o rancor decidisse por ela. Em uma tarde quente de novembro, Ziraldo apareceu na casa onde Elara morava, acompanhado de um advogado e uma série de papéis. Ele estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para garantir a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, conquistar o direito de ser parte da vida do filho que ela carregava no ventre. Eu não vim aqui apenas pedir perdão, Elara, ele disse, com a voz um pouco trêmula. Eu vim apresentar a você um acordo. Eu sei que você tem o direito de decidir sobre tudo, mas eu quero que você saiba que estou disposto a ceder. Estou disposto a fazer qualquer coisa para que meu filho tenha uma chance. Elara observou o homem em frente a ela, ainda desconfiada.
O que Ziraldo estava tentando vender agora? Sabia que ele não poderia estar apenas interessado na criança. Sabia que seu verdadeiro interesse estava em si mesmo, em sua própria sobrevivência. Porém, a proposta que ele trouxe a deixou pensando. Ele colocou os papéis na mesa e se sentou diante dela. Esse é um acordo formal. Eu ofereço a você uma quantia substancial de dinheiro, uma vida confortável para você e para meu filho. Você e a criança terão um futuro sem preocupações. Tudo o que eu peço em troca é que me permita fazer parte da vida dele, mesmo que de maneira distante. Eu farei o que for necessário para garantir que ele tenha um futuro, mas eu também preciso de você. Eu preciso da minha chance de sobrevivência. Elara olhou para os papéis, estudando cada palavra com atenção. Era uma proposta atraente. O dinheiro, a segurança, tudo isso poderia garantir uma vida melhor para ela e para a criança. No entanto, ela não queria que sua decisão fosse movida apenas por interesse financeiro. O que ela precisava, acima de tudo, era de liberdade e de paz. Ziraldo, você acha que pode comprar a minha confiança com dinheiro? Ela perguntou, seu tom de voz firme e sem hesitação. Acho que você ainda não entende o que está em jogo aqui. Não se trata apenas de salvar sua vida ou garantir o futuro do seu filho. Trata-se de construir algo que vá além disso. Algo real. Algo que me faça acreditar que você realmente mudou. Ziraldo ficou em silêncio por alguns segundos, sua expressão refletindo o peso daquelas palavras. Ele não estava acostumado a ser desafiado assim. Normalmente, as pessoas cederiam diante de uma proposta como a sua. Mas Elara não era qualquer pessoa. Ela tinha coragem de fazer frente ao que ele representava, algo que ele nunca havia imaginado. Esse choque o fez repensar sua própria atitude. Eu não sei se consigo mudar, Elara, ele admitiu, olhando nos olhos dela pela primeira vez com sinceridade. Eu sou um homem orgulhoso, e a vida me ensinou que o poder é tudo. Mas eu sei que, para ter uma chance com você e com meu filho, preciso começar por me despir desse orgulho. Não estou mais pedindo que me perdoe, mas peço que me dê a chance de mostrar que posso ser alguém melhor. Elara suspirou profundamente, os pensamentos se misturando. Ela sabia que a situação estava longe de ser simples, mas também sabia que a decisão que tomasse agora não seria apenas sobre ela ou Ziraldo. Era sobre o futuro de uma criança, uma vida que dependia de sua escolha. No fundo, ela desejava que essa criança tivesse a chance de crescer em um ambiente de amor e segurança, longe das sombras do passado de Ziraldo. Ela levantou-se da mesa e se aproximou da janela, observando o horizonte distante. Eu não posso prometer que você vai ter o que quer, Ziraldo, ela disse com calma, sem olhar diretamente para ele. O que eu posso prometer é que vou fazer o que for melhor para o meu filho. Ele merece crescer livre de toda essa toxicidade. Se você está disposto a mudar, a mostrar que não está mais apenas interessado no seu próprio ego, então quem sabe a gente possa encontrar um caminho que beneficie a todos. Ziraldo ficou de pé, dando um passo em direção a ela. Eu estou disposto a lutar por isso, Elara. Estou disposto a fazer o que for preciso. Ele estava ali, mais vulnerável do que nunca, e Elara, apesar de todos os seus sentimentos conflitantes, sabia que ele estava falando a verdade, em sua própria maneira imperfeita. Mas ela também sabia que, para ele, o caminho seria longo. Ela não o aceitaria de volta facilmente, nem permitiria que ele se aproveitasse da situação. Você ainda tem muito a provar, Ziraldo, ela respondeu, virando-se para encará-lo. E esse caminho que você quer trilhar não será fácil. Mas, se você estiver disposto a dar o primeiro passo, então talvez, no futuro, possamos encontrar um acordo. Mas não espere que eu te perdoe tão facilmente. O perdão é algo que tem que ser conquistado. Ziraldo assentiu, compreendendo a gravidade de suas palavras. Ele sabia que não seria uma jornada fácil, mas estava disposto a começar. Ele havia tocado o fundo do poço, e agora só restava tentar subir, um passo de cada vez. Os dias se passaram em uma rotina quase insustentável. Ziraldo Montenegro, o homem que costumava ditar todas as regras de sua vida e dos outros, agora se via à mercê de suas próprias escolhas, suas palavras, e de um destino que ele, até então, nunca imaginara. A arrogância que lhe deu poder, e que o fez construir seu império de riqueza,
agora parecia frágil diante de algo que ele não podia controlar: a verdade. O medo de perder tudo o que conquistou e o desespero de ver sua saúde deteriorando-se de forma inexorável fizeram-no buscar qualquer caminho que o trouxesse de volta ao controle. No entanto, enquanto ele tentava, com todas as suas forças, comprar a redenção, Elara Cassani seguia o seu próprio caminho. A jovem, que um dia foi humilhada e desprezada, agora carregava em seu ventre uma promessa de mudança, de transformação, não só para ela, mas também para a criança que ela estava prestes a dar à luz. Ziraldo não podia mais negar o que estava acontecendo. A cada dia que passava, seu estado de saúde piorava. Ele se sentia mais fraco, suas energias se esvaíam, e, no fundo, sabia que só um milagre poderia salvá-lo. A doença genética rara que o acometia não dava margem para enganação. O único tratamento possível era um transplante de medula óssea de um parente próximo, algo que ele ainda se recusava a admitir que só Elara poderia oferecer. A única pessoa capaz de ajudá-lo estava quem ele mais desprezava, e isso o torturava. A mansão onde ele passava seus dias agora parecia vazia e sem vida. Os ecos de sua própria arrogância e dos gritos que outrora ecoavam pelas paredes como um reflexo de seu poder agora eram substituídos pelo silêncio angustiante da solidão. Seus empregados, que sempre o temiam, começaram a se afastar, e os poucos que restavam não podiam mais ocultar a dor que sentiam ao ver aquele homem poderoso se desintegrando diante dos seus olhos. Em contraste, Elara estava em um momento decisivo. Ela se afastara de São José do Rio Preto, como havia prometido a si mesma. Ela não queria que seu filho crescesse em um ambiente tóxico, onde o dinheiro e o poder de Ziraldo fossem mais importantes do que a verdadeira felicidade. Havia uma força silenciosa dentro dela, alimentada pelo amor de sua família e pela convicção de que o caminho que ela havia escolhido era o único correto. Ela havia encontrado apoio naqueles que sempre estiveram ao seu lado, mas, acima de tudo, ela sentia que precisava fazer algo mais por si mesma. O dilema sobre a decisão de permitir que o filho de Ziraldo o ajudasse estava longe de ser resolvido. Ela ainda se perguntava se seria capaz de perdoá-lo, se poderia deixar de lado o rancor e a dor das humilhações para dar uma chance ao homem que, apesar de tudo, estava tentando se redimir. Mas Elara sabia que esse perdão não poderia ser uma escolha fácil, nem feita sem uma profunda reflexão. Enquanto isso, Ziraldo tentava mostrar sua mudança de todas as maneiras possíveis. Contratou médicos particulares para monitorar sua saúde, fez promessas de devolver parte de sua fortuna à comunidade e até procurou especialistas em comportamento para tentar entender como mudar sua personalidade arrogante. Mas nada parecia surtir efeito. O velho empresário, que sempre foi cercado de luxo e prestígio, se via agora imerso em uma espiral de culpa e desespero. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Foi em uma manhã nublada que Ziraldo, mais uma vez, procurou Elara. Ele não podia mais esperar. Sentia que seu tempo estava se esgotando e que, sem o perdão dela, ele não teria mais forças para continuar. Ele a procurou em sua nova casa, aonde ela se refugiara para recomeçar sua vida. A mansão estava diferente. O brilho opressor das superfícies de mármore e os móveis de ouro deram lugar a um ambiente mais simples, mas repleto de vida e calor humano. O cheiro de comida caseira e o som suave de risadas de familiares preenchiam o ar, e o contraste não passou despercebido por Ziraldo. Quando Elara o viu entrando pela porta, seu coração disparou. Ela ainda não sabia o que fazer com tudo o que ele representava. O rancor estava lá, em uma parte de sua alma que ela não podia simplesmente ignorar, mas a tentação de dar-lhe uma chance estava também em seu coração. Ela não sabia se ele estava realmente arrependido ou se tudo aquilo era uma tentativa desesperada de salvar sua própria pele, mas a escolha de confiar nele não seria mais fácil do que foi no passado. Ziraldo, com uma expressão cansada e sincera, se aproximou dela. Elara, eu sei que te machuquei de formas que nem posso começar a compreender. Mas eu estou pedindo que você me dê uma chance de fazer as coisas certas. Não estou apenas pedindo pela minha vida, mas por essa criança. Sei que só você pode me ajudar. Elara o encarou, sem palavras por um momento. O homem diante dela era muito diferente do Ziraldo que a havia tratado como um ser inferior. Havia algo nos seus olhos que falava de um sofrimento genuíno. Mas ela sabia que isso não era suficiente para apagar o passado, e o futuro de seu filho não poderia ser decidido apenas com base nas palavras de um homem que um dia lhe fizera tanto mal. Você não entende, Ziraldo, ela respondeu com firmeza, mas sem a raiva que antes dominava seu tom.
Você quer que eu te perdoe, mas o que você me pede não é simples. Você quer minha ajuda, mas a verdadeira pergunta é: você já provou que merece essa ajuda? Ainda é cedo para me pedir algo tão grande, e, por mais que eu queira que meu filho tenha uma chance de ter um pai, eu não posso ser a única a carregar esse peso. Ziraldo permaneceu em silêncio. Ele sabia que, por mais que estivesse arrependido, o perdão de Elara não seria algo que ele poderia conquistar apenas com palavras. Ele teria que provar, dia após dia, que estava disposto a mudar. O caminho que ele buscava para a redenção seria longo, mas ele estava disposto a seguir até o fim. Os dias se arrastavam como se o tempo estivesse se tornando mais lento, como se cada segundo fosse um lembrete do peso das decisões que estavam sendo tomadas, não apenas por Ziraldo, mas também por Elara. A mansão que um dia foi símbolo de poder e controle agora parecia uma prisão, cheia de sombras de um homem que buscava redenção, mas não sabia se poderia conquistá-la. Ele havia se arrependido, isso ele sabia, mas a pergunta que o consumia era: seria tarde demais para mudar o que ele fizera? A doença que o consumia, com uma rapidez que ele não imaginara, o forçava a refletir sobre o que realmente importava. Ziraldo sempre acreditou que o dinheiro compraria tudo, até mesmo a sua saúde. Mas agora ele via que as riquezas não poderiam curá-lo, não poderiam apagar as feridas que ele havia causado e nem restaurar os anos de abusos que ele infligira a Elara e aos outros ao seu redor. Ele estava começando a perceber, lentamente, que o único verdadeiro poder que ele poderia ter era o poder de se redimir, mas a um preço alto. Enquanto ele lutava com seus próprios demônios, Elara estava decidida a manter seu foco no futuro. Ela sabia que sua jornada não seria fácil, mas ela não se arrependia da decisão que tomara de se afastar de São José do Rio Preto. A cidade que um dia fora sua casa agora parecia um lugar distante, um símbolo do que ela deixará para trás. Sua vida estava em um novo ciclo, longe da toxicidade de Ziraldo e de tudo o que ele representava. Aquele capítulo havia sido fechado, mas não sem cicatrizes profundas. O que Elara não sabia, no entanto, era o que estava prestes a acontecer. O filho que ela carregava em seu ventre, herdeiro de um homem que ela desprezava, ainda carregava uma conexão que ela não podia negar. A criança era, de certa forma, o elo entre ela e Ziraldo, mas também era a chave para um futuro que ela ainda não compreendia completamente. O que fazer com essa responsabilidade? Como lidar com o peso de decidir pelo filho que ela queria dar uma vida longe da opressão de um homem como Ziraldo? Em um dos dias mais sombrios de sua vida, Ziraldo sentiu a urgência de procurar Elara novamente. Ele sabia que não poderia esperar mais. O tempo estava contra ele de todas as formas, mas sua saúde, o declínio de seu corpo, era o que o empurrava para a última tentativa de reconciliação. Ele sentia em sua pele a realidade de que não haveria mais tempo para fazer tudo o que queria, para corrigir seus erros, para pedir perdão. Chegou à casa onde Elara estava, agora um lar simples, mas acolhedor. A casa não tinha o luxo de sua mansão, mas tinha algo que ele jamais teve: paz. Ele bateu na porta, mas foi o silêncio que se seguiu que o fez hesitar. Por um momento, ele pensou em dar meia volta, mas a consciência de sua situação, o peso da decisão que ele tinha pela frente, o impeliu a continuar. Quando Elara abriu a porta, a expressão dela era neutra. Ela observou com olhos cansados, como se estivesse esperando, talvez, que ele falasse algo que ela ainda não tinha ouvido. Mas ela sabia o que ele queria. Sabia o que ele sempre quis. Mas, acima de tudo, ela também sabia o que não estava disposta a aceitar. Eu preciso falar com você, Elara, Ziraldo disse, sua voz fraca, marcada pela dor. Eu sei que tenho perdido muita coisa, mas eu ainda posso fazer a coisa certa. Você tem razão, nada pode apagar o que eu fiz. Mas eu estou pedindo uma chance. Não para mim, mas para essa criança. Ele merece saber que eu sou seu pai, e que vou fazer tudo o que for possível para corrigir meus erros. Não posso viver com o peso de saber que estou deixando meu filho sem nada. Elara o encarou em silêncio por um momento, os olhos dela firmes, mas com um toque de dúvida que ela não conseguiu esconder. Ziraldo, o que você espera? Que eu te perdoe por tudo? Que eu simplesmente esqueça o que você fez comigo? A sua arrogância, o seu desprezo, tudo isso não pode ser apagado com palavras. Ziraldo fechou os olhos por um momento, como se a dor do arrependimento o consumisse a cada respiração. Eu não espero que você me perdoe agora, mas
Eu preciso que você me dê uma chance de provar que eu posso ser um pai melhor para essa criança. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Elara balançou a cabeça lentamente. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não vejo o desespero nos seus olhos? Mas o que você não entende, Ziraldo, é que isso não vai mudar o que você fez. Não vai mudar o que você representa. Você quer fazer tudo certo agora, mas eu não posso colocar o meu filho em uma situação onde ele terá que crescer entre essas duas realidades. Você e eu somos de mundos diferentes. Eu não posso mais carregar o peso de suas escolhas. Aquelas palavras atingiram Ziraldo como uma lâmina afiada. Ele sentiu uma dor profunda, como se estivesse sendo despido de tudo o que ele ainda acreditava ter: controle, poder e até mesmo a esperança. Ele se ajoelhou diante dela, um gesto inesperado, mas sincero. Por favor, Elara, não me deixe morrer com essa culpa. Não me deixe sozinho, sem a chance de ser algo melhor. Por favor. O pedido dele, tão desesperado, tocou uma parte de Elara que ela não imaginava que ainda existisse. Ela olhou para ele, e por um momento, suas defesas pareceram vacilar. Mas então, ela lembrou-se de tudo o que ele fizera, de tudo o que ele ainda poderia fazer se ela cedesse. Sua vida e a do filho dela não podiam mais ser jogadas em um campo de batalha onde ele ainda dominava as regras. Eu não posso, Ziraldo, ela respondeu, com uma firmeza que não lhe permitia voltar atrás. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou seguir em frente, com ou sem você. O que você fez não vai ser apagado. E essa criança vai crescer sabendo que, apesar de tudo, você foi seu pai. Mas ele não vai carregar as suas mentiras. Ele será mais do que isso. Ziraldo permaneceu ajoelhado, seus olhos cheios de lágrimas. Ele sabia que havia perdido a última chance de sua vida. Perderá tudo, até mesmo a própria dignidade. E, assim, com a dor de sua vida e a amargura de suas escolhas, ele viu seu império desmoronar, como um castelo de cartas, sem a chance de se reerguer. Ziraldo Montenegro nunca imaginou que o fim de sua história seria assim, sozinho, com o império que construíra lentamente desmoronando ao seu redor. Quando Elara partiu, levando consigo o filho que ele mal teve tempo de conhecer, a dor que ele sentiu foi indescritível. Ele havia perdido tudo o que realmente importava, mas o pior de tudo era que não podia mais se enganar. Não podia mais usar o dinheiro, a fama ou o poder para cobrir as feridas que ele mesmo causará. Os dias se tornaram longos e sem propósito. O milionário agora enfrentava a dura realidade de que suas escolhas haviam levado à ruína. Sua saúde, que antes parecia inabalável, agora estava em um estado pior do que ele imaginava. A doença rara que o consumia tornava seus dias cada vez mais difíceis. E com o tempo, os médicos começaram a ser mais claros em seus prognósticos. Não havia mais nada que eles pudessem fazer por ele. O fim estava próximo, e não havia mais nada em seu poder que pudesse mudar isso. Elara, por outro lado, seguiu em frente. Ela e o filho, que ela nomeara Miguel, partiram para uma nova vida longe da toxicidade de São José do Rio Preto. Ela sabia que havia tomado a decisão certa. Ela não queria que Miguel crescesse em um ambiente onde o ego e o desprezo eram os pilares de tudo. Ela desejava que ele tivesse uma chance de ser mais do que um reflexo das falhas de seu pai. A vida em outra cidade foi difícil no início. Mas Elara tinha uma força que vinha do seu interior, uma força que ela soubera cultivar ao longo de anos de luta e humilhações. Com o tempo, ela encontrou apoio, pessoas que realmente se importavam com ela e com o bem-estar de seu filho. Miguel cresceu em um lar cheio de amor, longe das sombras do passado. Ela se tornou a mãe que sempre sonhara ser, e Miguel, embora pequeno, sentia-se seguro e amado. O futuro deles estava em suas mãos, e Elara sabia que, apesar das dificuldades, ela estava fazendo a coisa certa. Ziraldo, por sua vez, permaneceu isolado. Seus antigos aliados o abandonaram, um a um. Seus amigos de longa data, que uma vez o admiraram, agora o evitavam, incapazes de lidar com a crueldade de suas ações. Ele passou seus últimos dias em sua mansão vazia, refletindo sobre cada escolha que o havia levado até ali. Mas não havia mais remédio para sua alma. O homem que acreditava que o dinheiro poderia comprar tudo agora se via cercado pelo vazio, pela solidão e pelas lembranças do que poderia ter sido. Em seu leito de morte,
Ziraldo finalmente compreendeu o significado do perdão, não como algo que ele poderia exigir dos outros, mas como algo que ele jamais receberia, porque a verdadeira redenção vem de dentro, e ele sabia que não havia mais tempo para reconstruir sua vida, queimada pelas próprias mãos. Os últimos dias de Ziraldo foram passados em um silêncio absoluto. Ele, o homem que sempre esteve no centro das atenções, agora estava sozinho, sem a capacidade de controlar nada, nem mesmo sua própria morte. O império que ele construiu não foi capaz de salvar sua vida. Ele morreu com o peso da solidão e da culpa, sem a chance de reconquistar o que mais desejava: a reconciliação com Elara e seu filho. O enterro de Ziraldo foi simples, sem pompa, sem os grandes discursos de seus antigos parceiros de negócios. Não havia ninguém ao seu lado, exceto por um punhado de funcionários que apenas cumpriram sua obrigação. Não havia lamentos, nem lágrimas, apenas o eco do vento cortando o silêncio da cidade que ele tanto amava, mas que o abandonou com a mesma rapidez com que ele abandonou os outros. Elara, por outro lado, continuou a viver sua vida. Ela jamais se esqueceu das lições que aprendeu com tudo o que passou, mas não deixou que o peso do passado a impedisse de seguir em frente. Ela e Miguel encontraram a felicidade em um novo lugar, longe da sombra de Ziraldo. Ela sabia que o maior legado que poderia deixar para seu filho era o exemplo de superação e resiliência. Não seria o dinheiro ou os bens materiais que definiriam o futuro de Miguel, mas sim o amor e os valores que ela lhe transmitiria. E assim, a história de Ziraldo Montenegro, o impiedoso empresário, terminou como muitas histórias de arrogância e ambição desmedida, no silêncio, no abandono e na dor de perceber que, no final, não é o poder que importa, mas as relações que cultivamos ao longo da vida. E, por mais que ele tenha sido um homem de riqueza, ele se viu sem nada quando mais precisou. Enquanto isso, Elara e Miguel olharam para o futuro com esperança, sabendo que o que realmente importa não são as riquezas que se pode acumular, mas o que se pode construir com amor e coragem. O passado, por mais doloroso que tenha sido, não ditava o futuro deles. Eles haviam vencido, e, ao final, Elara sabia que a decisão que tomou, de se afastar e de proteger seu filho, era a melhor decisão de todas. Se você chegou até o final, comente empregada, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.